Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o teu nome, Jesus. Vem sobre nós nesta noite, Santo Espírito de Deus. Oh, Paizinho, fica à vontade no nosso meio. Fala conosco, Senhor. Nós queremos te ouvir, nós precisamos te ouvir. Vem, Espírito Santo de Deus. Fala conosco nesta noite, Senhor. Fala, Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Santo Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi. A paz, pastora Rose, minha querida, Deus abençoe, em nome de Jesus, poderosamente a sua vida. Glória a Deus, glória. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do nosso Senhor. Deus que está no controle de todas as coisas, Deus que está acima de tudo, Deus que está acima de todos. Seja bem-vindo, Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Glória, glória. Aleluias. Aleluia. A paz, diva, minha linda. Seja bem-vinda. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do nosso Deus. Oh, Jesus, como nós te amamos, Senhor, como é bom estar na tua presença, como é bom sentir o toque do teu Espírito. Vem sobre nós, Senhor Jesus, vem sobre nós, Espírito Santo. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, com cada homem, com cada mulher que vier a participar desta transmissão, que vier a ouvir depois, em nome de Jesus. Fala conosco poderosamente, Senhor. Aleluia. E você que está aí já conectado, vai adorando o Senhor, vai glorificando, exaltando e bendizendo o nome do nosso Deus. Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de todo poder, Ele é digno de todo domínio, toda majestade. Aleluia. Paz, irmã Sônia, irmão Estevão, Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Adore o Senhor, adore. Louve a Ele, louve a Ele. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que basta um toque seu para a nossa vida ser mudada. Basta um toque teu para a nossa vida ser transformada. Basta um toque do Senhor para a nossa vida ser mudada. Aleluia, 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 aleluia. Glória, glória, glória. Santo é o teu nome, Senhor. Fala conosco, Paizinho, nesta noite. Poderosamente precisamos ouvir a tua voz. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Oh, glória. Santo, 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 santo. Icarabassou e andaralabachei. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Obrigada por isso, Senhor. Teu amor me alcançou. Minha fé, a nossa fé, a tua fé traz salvação. A tua fé traz salvação para a tua vida, amém? A nossa fé traz salvação através do Filho, Cristo Jesus. Oh, aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Deus lindo, Deus santo, Deus puro,
Deus fiel, Deus verdadeiro, que está acima de tudo, que está acima de todos. Bom é poder estar na presença do Senhor, bom é poder sentir o toque do Espírito Santo de Deus. Maravilhoso é saber, é ter a certeza que independente do que aconteça do lado de fora, ou mesmo independente do que aconteça do lado de dentro, nós temos um Deus que está acima de tudo, que está acima de todas as coisas, que tem poder para mudar a nossa história. Bom demais é servir a este Deus, bom demais é conhecer a este Deus, bom demais é saber que independente do que vier a acontecer, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia. A paz, Adri, Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus, irmã Eliana, Deus abençoe, sejam bem-vindas para a glória do Senhor Jesus. Oh, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Bom é ouvir a voz do Senhor, bom é falar com o Senhor, bom é sentir a presença do Senhor, o toque do Senhor, e Ele já se faz presente no nosso meio, amém? O nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo já se faz presente no nosso meio. Aleluia. Vamos orar para dar início a este culto de louvor e adoração ao Senhor. Vamos bendizer o nome dele, exaltá-lo acima de tudo, não pelo que ele tem, não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele é e também por aquilo que ele já fez por nós. Fecha os teus olhos aí na tua casa um pouquinho. Vamos agradecer ao Senhor por este momento de comunhão. Vamos agradecer ao Senhor por este momento de adoração, pelo privilégio de poder sentir a presença dele. Glória a Deus. Deixa eu só baixar um pouquinho. Amém. Santo Espírito de Deus, Deus Altíssimo, Deus amado, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, louvado, exaltado, glorificado e bendito é o nome do Senhor. Nós te damos graça, Senhor, nós nos reunimos aqui neste local que o Senhor preparou para nós nesta noite em teu nome, para te exaltar, para te glorificar, para te bendizer, para te dar a honra, para te dar a glória e para te dar o louvor que tu és digno de receber, pois o Senhor é digno de ser exaltado, sim, o Senhor é digno de ser glorificado, sim, independente das circunstâncias, independente das situações. Paizinho, nós queremos te agradecer não apenas pelo dia que o Senhor nos deu, mas este dia de vida, mas queremos te agradecer por tudo que passamos, por tudo que enfrentamos e agradecer principalmente porque o Senhor foi conosco e nos ajudou a chegar até aqui. Nós temos motivos para te glorificar, Senhor. Nós temos motivos para te agradecer, pois a tua bondade, a tua misericórdia, a tua infinita graça tem nos alcançado todos os dias. Certamente o Senhor tem suprido as nossas necessidades, certamente o Senhor tem nos ajudado, certamente o Senhor tem nos dado escape, certamente o Senhor tem nos dado livramento e por isso te glorificamos. Mas ainda, Senhor, que pelo vale da sombra e da morte estivéssemos passando, ainda assim nós iríamos te exaltar, porque cremos que mesmo no vale da sombra e da morte o Senhor será conosco. Fala conosco nesta noite de forma gloriosa. Já começa a alcançar o lar deste meu irmão, começa a alcançar o lar desta minha irmã com bênção, com graça, com amor, com misericórdia, com virtude. Abra os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos ouvidos carnais, para que possamos ouvir a tua voz. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender a tua palavra, e que tudo aquilo que o Senhor liberar sobre a minha vida, que tudo aquilo que o Senhor liberar sobre a vida desta minha irmã, sobre a vida deste meu irmão, venha trazer edificação, venha trazer sustento para a nossa fé, venha em nome de Jesus trazer a libertação que precisamos, porque a tua palavra traz vida, a tua palavra traz cura, a tua palavra traz fé, a tua palavra traz ânimo, a tua palavra é o sustento, é o alimento que vem nos trazer força para caminhar ainda mais uma milha e quantas mais forem necessárias na nossa caminhada. Sê conosco nesta hora, Senhor, sê bem-vindo neste lugar. É isso que desde já nós te pedimos e te agradecemos no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo o Evangelho de Marcos. Abra comigo a tua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5.
Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos acompanhar a partir da parte B do versículo de número 24, amém? Vai achando aí, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo 24. Comecei o culto hoje com uns minutinhos, meia horinha depois do horário normal de sexta-feira. Trabalhei bastante, mesmo home office, a gente está trabalhando bastante. Parar não pode, né? As coisas não estão fáceis lá fora, mas nós estamos plantando e eu tenho certeza que vamos colher, em nome de Jesus. Grande vai ser a colheita, amém? E aí me estendi um pouquinho, até estava conversando com o irmão Estevão ali, falei, irmão Estevão, eu encostei aqui um pouquinho que eu tô tão cansada. Eu tava tão cansada, ainda tô, mas o Senhor renovou as minhas forças, o meu ânimo, o meu vigor. E eu falei, ai Jesus, tô tão cansada, encostei ali um pouquinho. O Senhor falou, descansa só um pouquinho, mas não vai deixar de ministrar a palavra não, porque hoje eu quero te usar. Eu falei, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Todos acharam? Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, a parte B do versículo 24 em diante diz assim, ó. Grande multidão o seguia comprimindo. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? E responderam-lhes os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao seu redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre de todo mal. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Glória a Deus. Este texto é um texto muito conhecido, é uma história conhecida, um dos milagres mais lindos que Jesus operou, se bem que tudo que o nosso Senhor faz é lindo e maravilhoso, né? Mas eu estava ali, e enquanto eu estava deitadinha ali, recostada, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer ministrar à tua igreja nesta noite? E o que ficou gravado muito forte na minha alma, no meu espírito, o que o Espírito Santo soprou no meu ouvido foi o que está aqui no versículo de número 34, que diz assim, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. E ali deitada, quando eu perguntei ao Senhor, Pai, qual é a palavra que o Senhor vai falar conosco nesta noite? Eu só ouvia o Espírito Santo dizer assim, vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. E aí quando eu fui buscar o contexto, quando eu fui buscar o texto, vim para este texto lindo, com este milagre sobrenatural que o nosso Jesus operou na vida desta mulher, na vida dessa nossa irmã, que estava precisando de salvação, amém? Quando Jesus ele fala aqui no versículo de número 34, vai, a tua fé te salvou, isso significa que aquela mulher, mais do que precisar de uma cura, mais do que precisar de um milagre na sua saúde, o que ela realmente precisava era de salvação. E não apenas salvação no sentido cristão, no sentido religioso, no sentido espiritual, onde nós entendemos e nós sabemos que salvação significa Jesus vindo
resgatar o homem, resgatar a mulher do seu pecado, de tudo aquilo que o separava do Senhor por causa do pecado, e o levar para viver junto com Deus. Não apenas nesse sentido. Salvação é algo muito mais amplo, amém? E quando Jesus falou para aquela mulher, vai, a tua fé te salvou, ele estava resumindo para ela em uma palavra várias coisas que a fé daquela mulher, não em qualquer coisa, mas no Deus Todo-Poderoso, no Filho do Homem, no Verbo, como nós vimos aqui alguns dias atrás, havia não apenas trazido uma salvação para a sua alma, mas salvação também para o seu corpo e sobre tudo aquilo que ela necessitava. E aí eu fui curiosa pesquisar o que significa salvação. Aí eu achei, quando a gente coloca, salvação, ou o conceito de salvação, já vem textos e vem explicações falando de Jesus, falando no ato de amor de Jesus de resgatar o homem, de resgatar a mulher do seu sacrifício. E aí eu achei um texto que me chamou muito a atenção, que diz o seguinte: salvação é a liberação de algo, seja de um mal, seja de uma situação de cativeiro, ou seja de um perigo qualquer. Então veja, salvação se resume de uma forma geral em uma liberação, em uma libertação de algo, seja isto de algum mal, seja isso de alguma situação de prisão, de cativeiro, ou de um perigo qualquer. Então, quando nós nos deparamos com o texto da mulher do fluxo de sangue, nós enxergamos que esta mulher, ela precisava ser salva de todas as formas possíveis, amém? Assim como eu tenho certeza que você e eu precisamos ser salvos pelo Senhor de todas as maneiras possíveis. Nós não precisamos ser salvos pelo Senhor apenas no sentido salvar a nossa alma. Isso é o principal, Mas mais do que isso, você e eu precisamos ser salvos pelo Senhor de uma forma ampla, de uma forma completa. Porque muitas pessoas que ainda que aparentemente tenham sido salvas pelo Senhor, ainda que aparentemente tenham entregado a sua vida para Jesus, elas se encontram em uma situação de maldade, no sentido de estar vivendo algo mal na vida delas. Existem pessoas que se encontram numa situação de cativeiro. Existem pessoas que se encontram numa situação de perigo, como o nosso irmão Pedro, por exemplo. Pedro foi discípulo de Jesus, amém? Pedro andou com Jesus de perto e Pedro permitiu que Jesus salvasse a sua alma, que Jesus salvasse a sua vida no sentido resgatá-lo do meio do pecado e levá-lo pela graça até o trono da glória de Deus. Só que Pedro, por exemplo, se encontrava numa situação de cativeiro. Paulo e Silas, por exemplo, que também se permitiram ser salvos pelo nome do Senhor, pelo sangue de Cristo, se encontravam em situação de cativeiro. E assim também a vida desta mulher. Esta mulher não conhecia Jesus, essa mulher até então pouco antes não ouvia falar de Jesus, mas ela se encontrava numa situação onde ela vivia não apenas um cativeiro para a enfermidade, mas ela corria grande perigo de vida. Então veja que aquela mulher, quando ela tomou a decisão de ir até Jesus, ela até imaginou, ela até achou que o que ela precisava e naquilo que ela seria salva, naquilo que ela seria liberta, seria apenas na condição da sua saúde. Mas ela não tinha ideia do que Jesus havia preparado para ela, amém? Assim como você, meu amado, minha amada, assim como eu, não fazemos ideia do que o nosso Senhor tem preparado para nós. Eu me lembro, o Senhor me traz à memória um texto que o apóstolo Paulo citou, uma coisa que ele falou ali para a igreja de Filipenses, se eu não me engano. Ele disse para aquela igreja: olha, abundantemente além do que pedimos ou pensamos, é o que o Senhor tem preparado para nós. Então aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, o que ela almejava era a cura, amém? Veja aqui comigo. A palavra do Senhor nos fala, no versículo 25,
que aquela mulher já estava sofrendo há 12 anos daquela hemorragia. 12 anos sangrando, 12 anos cativa da enfermidade, 12 anos sendo aprisionada por este mal, 12 anos correndo este perigo de vida, porque conforme ela ia sangrando, ela ia definhando e a sua vida ia ficando cada vez mais frágil e ela correndo risco de morte. 12 anos aquela mulher estava carente de ser salva. 12 anos. E aí, quando ela ouviu falar de um homem que podia salvar, quando ela ouviu falar de um homem que podia mudar a história da vida dela, ela até imaginou que se ela chegasse até ele, nós vamos detalhar o texto pedacinho por pedacinho, mas ela imaginou que ela chegando-se até aquele homem que ela tinha ouvido falar que era um homem que fazia milagres, que era alguém que podia mudar a história da vida dela, que poderia resolver o problema dela, ela imaginou que ela simplesmente seria curada daquela enfermidade. Amém? Só que, assim como Jesus tem para mim, assim como o Senhor tem para você, abundantemente além do que ela imaginava, do que ela pensava, é o que havia, é o que estava sendo preparado para ela. E o Senhor já começa nesta noite me direcionar a dizer para você que mais do que você acha que você precisa, abundantemente além disso, o Senhor tem preparado para você. Talvez você precise de uma cura. Glória a Deus, Ele tem cura para a tua vida. Talvez você precise de uma libertação. Glória a Deus, Ele tem libertação para a tua vida. Talvez você precise de um milagre financeiro. Glória a Deus, Ele pode, Ele tem milagre para você. Mas o Senhor, Ele já me manda dizer para você nesta noite que não apenas o que você precisa, que não apenas o que você almeja, abundantemente além, é isso que Ele pode fazer na minha e na tua vida, e é isso que Ele quer fazer, é isso que Ele tem preparado para nós. Mas aí tem o detalhe do versículo de número 34 que me chamou a atenção. Vai, a tua fé te salvou. Amém? Então vamos lá. Entendendo então o que vem a ser salvação de forma resumida, salvação é a liberação do mal. Salvação é a liberação de uma situação de prisão, de cativeiro. Salvação é a liberação do perigo. E uma pessoa se salva quando ela abandona um estado de sofrimento ou de mal-estar. Amém? É a partir daí que há a salvação na vida de alguém. A partir do momento que esta pessoa que antes sofria deixa de sofrer, que antes estava sofrendo de um mal e deixa de sofrer, que antes estava presa, estava cativa e deixa de estar, entende-se que esta pessoa foi salva. Amém? Então, lendo a história desta mulher, nós vimos a paz, Joemília, minha linda, que saudade, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Então, a partir do momento que nós começamos a entender e a ler o texto, nós enxergamos que aquela mulher, ela precisava de salvação. Ela realmente precisava ser salva. E sabe o que eu entendi quando eu comecei a ler este texto e o Senhor começou a falar comigo? Que não apenas aquela mulher precisava de salvação, eu preciso ser salva todos os dias pelo meu Senhor. No sentido espiritual da coisa, mas também no sentido físico, porque todos os dias eu tenho mal ao meu derredor tentando me tragar, tentando me matar, tentando me roubar, tentando me destruir. E infelizmente todos nós, vivendo num momento de cativeiro. Você e eu precisamos ser salvos desta situação de cativeiro que nós estamos vivendo. Não significa sair igual louco correndo pro shopping e passear achando que tá tudo normal, porque não é isso. Mas você e eu, infelizmente, mas por permissão do Senhor, estamos vivendo um período de cativeiro, de prisão. Nós estamos aprisionados dentro da nossa própria casa, sem poder sair. Não é nem medo, porque eu entendo que não seja medo que você e eu estamos sentindo, porque servo de Deus não teme, amém? Não tem medo, no sentido de ter medo mesmo. Servo de Deus teme no sentido de ter receio, de ter sabedoria, de vigiar.
Porque se você está dizendo, eu estou morrendo de medo do Covid, então em nome de Jesus, você precisa ter um pouquinho mais de fé. Primeiro, porque nós servimos a um Deus que é capaz de nos livrar de pegar esta enfermidade. E segundo, nós servimos a um Deus que mesmo que nos permita pegar esta enfermidade, tem poder para nos curar. E terceiro, mesmo que Ele não queira curar e nós venhamos a descer à sepultura por causa desta enfermidade, se nós estivermos com a nossa vida no altar, se nós estivermos andando nos caminhos do Senhor, é para a glória, é para o seio de Abraão que nós iremos. Então você e eu não podemos ter medo desta enfermidade. Você e eu temos que ter temor do Senhor, amém? Então nós nos deparamos com uma mulher que precisava ser salva. E aí na tua casa, às vezes você achou, pastor, eu sou salva, glória a Deus. Nós, na verdade, estamos salvos, amém? Você e eu só seremos salvos quando verdadeiramente nós formos para a glória. Momentaneamente, se você está na casa do Senhor, momentaneamente, se você está na presença do Senhor, momentaneamente, se você tem procurado andar nos caminhos do Senhor, está fazendo a vontade do Senhor, você está salvo. É um verbo de estado, você está. Como assim, pastor? Eu não sou salvo? Não, ainda não. Assim como eu também não sou salva ainda. Eu estou salva por enquanto. Porque se eu não vigiar, se eu der brecha e porventura eu vier a cair, eu corro o risco de perder a minha salvação. E em contrapartida, ainda que eu permaneça na presença do Senhor, verdadeiramente eu só serei salva quando o Senhor me arrebatar para a glória, seja descendo a sepultura ou seja Ele vindo buscar a igreja. Por isso que a palavra do Senhor diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque a partir do momento que você e eu caímos e damos brecha, nós corremos o risco de perder a salvação. Eu conversava com a evangelista Elisa esses dias. Ela nem está participando, não deve ter conseguido, ela está sem internet. Amém, depois ela assiste. Eu conversava com a evangelista Elisa esses dias e nós falávamos acerca de algumas coisas. E uma das coisas que nós comentamos e que ela falou para mim é o seguinte: Ju, imagina, perdão, deixa eu só ligar para a irmã Maria. Ela me ligou aqui, eu não ouvi tocar. Ela vai participar conosco da ministração. Glória a Deus. Oi, lindona, desculpa, não ouvi tocar, perdão, fica por aí. Vai dando glória. Eu conversava com a evangelista Elisa e ela falou assim: Ju, não posso nem pensar em cair. Eu falei, bem por aí, porque assim... Existem pessoas que o inimigo, na primeira brecha, na primeira oportunidade, ele já vai pedir a nossa alma e já vai tentar tragar a nossa vida, porque ele sabe que se a gente levantar de novo, aí o negócio fica feio pro lado dele. Já existem pessoas que, espiritualmente falando, são um pouco mais fracas, um pouco mais frágeis. E se cair, vai ficar caída e lá vai, e aí ele vai querer pisar, vai querer usar, vai querer massacrar, porque ele sabe que vai ter tempo para isso, amém? Mas existem pessoas que ele vai ter talvez uma única oportunidade, então ele vai vir para cima e vai tentar aproveitar. Por isso que a palavra do Senhor diz, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque se a gente cair, a gente corre o risco de perder não apenas a nossa vida, não apenas a nossa bênção, mas a gente corre o risco de perder a nossa salvação em Cristo Jesus. Então nós ainda não somos, nós estamos e vamos permanecer assim até quando o Senhor voltar para nos buscar em nome de Jesus, amém? Então aquela mulher... Quando nós olhamos para a situação dela e entendemos, ela realmente precisava ser salva, ela precisava ver a história da sua vida ser transformada. Ela estava vivendo uma situação que já estava ficando inadmissível, já estava ficando extremamente insustentável. E talvez assim como ela, você esteja passando por alguma situação, não há dias, não há meses, mas talvez há anos, e você fala, pastor, eu preciso verdadeiramente ver a minha vida sendo transformada, eu preciso ver a minha vida sendo alcançada, eu preciso verdadeiramente viver a libertação
da parte do Senhor, a salvação da parte do Senhor, não apenas da minha alma, mas também da minha carne, também da minha mente, também das minhas finanças, também da minha saúde, também do relacionamento. E o Senhor, Ele me trouxe aqui nesta noite para dizer para você o seguinte: não queira e não se conforme apenas com a salvação que virá da glória do Senhor nos levando para junto do Pai. Esta é a mais importante, esta é a mais preciosa, mas não é apenas isto que o Senhor tem para mim e para você. O Senhor, Ele tem abundantemente além daquilo que pensamos, daquilo que pedimos, daquilo que desejamos, amém? Quando a gente começa a ler o versículo de número 24, a parte B, que diz o seguinte: grande multidão o seguia comprimindo. Então veja, eu já ministrei uma vez sobre isso e falo de novo. Naquela época, fisicamente falando, não é diferente dos dias de hoje, mas hoje é no sentido mais, um pouco mais não literal. Jesus era seguido por homens e mulheres, fisicamente falando, era seguido por grandes multidões, porque a partir do momento que ele começou a operar milagres, que ele começou a operar sinais, prodígios e maravilhas, aqueles homens grudaram igual carrapato, interessados, não apenas interessados em Jesus, mas principalmente interesseiros em Jesus, se é que você me entende. Eles não queriam apenas saber quem era aquele homem e entender quem era Jesus. Eles queriam o que Jesus tinha para dar. Eles queriam o que Jesus podia oferecer. Jesus estava oferecendo milagre, Jesus estava oferecendo cura, Jesus estava oferecendo libertação, mas Jesus também estava oferecendo salvação. E algumas pessoas seguiram Jesus enquanto eles podiam ter a cura, enquanto eles podiam ter o milagre, enquanto eles podiam ter a bênção, mas muitas pessoas deixaram de seguir a Jesus quando o negócio era ter a salvação. Então aquele homem, Jesus, estava rodeado por pessoas interesseiras. Amém? Pessoas que queriam algo dele. Mas não no sentido pleno. Eles queriam a bênção. E ali, eles seguindo Jesus, aperta um daqui e outro aperta Jesus dali. Nada estava acontecendo fora do normal. Por quê, pastora? Porque eles estavam ali apenas por interesse. E não o interesse sincero, mas o interesse naquilo que vinha das mãos de Jesus. Aí diz a palavra do Senhor que aconteceu que neste momento em que Jesus estava sendo aperta daqui, aperta dali pela multidão, aconteceu que certa mulher que já havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia, ou seja, que estava aprisionada pelo sofrimento, que estava aprisionada pela enfermidade, que estava aprisionada correndo perigo de morte, porque 12 anos sangrando significa que ela estava debilitada, que ela estava fraca, que ela estava prestes talvez a perder a sua própria vida. Diz a palavra do Senhor que aquela mulher que havia já tentado de tudo, veja que no versículo 26 diz que muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo se aproveitar, sem contudo resolver nada. Aquela mulher que já tinha gasto até o último centavo do que ela tinha de dinheiro para tentar resolver o seu problema, para tentar conquistar a sua cura, para tentar ser salva daquele mal, ela ouviu falar de Jesus. Diz a palavra que ela, tendo ouvido falar de Jesus, que ela tendo ouvido a fama de Jesus, ela chegou por detrás dele, o tocou, porque no seu coração ela pensou: se eu apenas tocar neste homem, eu certamente serei salva. Pastora, mas todo mundo que estava ali ouviu falar de Jesus e estava seguindo Jesus, interessado no que Jesus podia fazer. Pelo que diz o texto, a mulher do fluxo de sangue, como ela é conhecida, também estava interessada em ser curada. Também estava interessada em viver um milagre da parte do Senhor. Sim, também. Assim como você e eu, quando nos achegamos diante do Senhor,
quando passamos a ouvir falar do Senhor, quando fomos para uma igreja, quando demos abertura para ouvir uma palavra, também fomos por algum interesse. Pastora, então por que na vida daquela mulher houve milagre? Que na vida daquela mulher, mesmo sem Jesus olhar para ela, estender as mãos sobre ela, liberar uma palavra sobre ela, ela viu e viveu um grande milagre. Ela conquistou o desejo do seu coração, porque no coração daquela mulher, e não apenas no seu coração, mas na sua mente, e quando ela deu ouvidos àquela palavra que diziam para ela, olha, Jesus está vindo aí, Jesus cura, Jesus ele liberta, ela entendeu, a fé ardeu no coração dela, aquela mulher talvez pela sensibilidade na qual ela se encontrava, pela situação dela, ela entendeu que aquele homem não poderia apenas curá-la, mas ela entendeu que aquele homem poderia mudar a história da vida dela, amém? A partir do momento que você e eu entendemos todos os dias que Jesus não pode apenas curar, que Jesus não pode apenas abrir porta onde não tem, que Jesus não pode apenas trazer libertação, que Jesus não pode apenas cessar coronavírus, mas a partir do momento que nós entendemos lá atrás e que nós entendemos todos os dias que Jesus pode mudar a história da nossa vida, é diferente. Porque nós entendemos que nós precisamos dele não apenas hoje, não apenas agora, mas precisamos dele todos os dias da nossa vida, amém? Aquela multidão seguia Jesus, mas logo dava o horário de ir para casa, eles largavam Jesus e iam embora, às vezes cansado, com sono, com fome, ou tão logo eram abençoados por Jesus como aqueles leprosos, eles iam embora e nunca mais voltavam. Mas aquela mulher, e o Senhor me deu essa revelação, ela entendeu que Jesus não poderia apenas curá-la, mas ele poderia mudar a sua história. E o Senhor de novo me manda dizer para você, minha amada, Jesus me manda de novo dizer para você, meu amado, que Jesus ele não tem apenas salvação para você, ele tem mudança de vida, mudança de história. Ele pode mudar a tua vida, ele pode mudar a tua história. Ele quer não apenas te alcançar na sua saúde, ele quer não apenas te alcançar nas tuas finanças, mas o que Jesus quer fazer por você e para você é mudar a tua história. Imagina a vida daquela mulher. As mulheres, né, daquela época, elas eram tidas como imundas no período de sangramento mensal, natural das mulheres. Agora imagina aquela mulher 12 anos sangrando, ela era repudiada, ela era humilhada, ela era tida como imunda, ela era desprezada, ela era considerada como uma impura. Então veja que ninguém podia ficar perto dela. Aquela mulher era uma mulher infeliz, ela era uma mulher sozinha, uma mulher abandonada, não tinha provavelmente marido, não tinha provavelmente filhos, e se tivesse marido, se tivesse filhos, eles teriam que ficar longe dela. Olha a situação daquela mulher, olha a vida triste, a vida lamentável que ela tinha. E agora nós vimos aqui no versículo de número 26 que se ela gastou tudo que ela tinha, ela ainda era uma mulher financeiramente falando falida. Então veja, olha só, ela era uma mulher carente e solitária, não tinha uma vida familiar. Ela era uma mulher sentimentalmente falando frustrada, não tinha marido, não tinha esposo, e ainda se tivesse ele não podia mais ficar com ela, ou seja, frustrada sentimentalmente falando. Ela não tinha herdeiros, filhos seus próximos, e se tivesse não podiam ficar perto. Era uma mulher enferma, doente. Era uma mulher falida financeiramente falando. Era uma mulher desprezada. O que ela tinha? Como estava a vida daquela mulher? Os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, todos falidos, todos frustrados por conta daquele mal, por conta daquela situação. E aquela mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, ela entendeu que ele tinha para ela não apenas uma cura para o fluxo do sangue. Ela entendeu na sua alma, no seu espírito,
no seu coração que o que Jesus podia fazer por ela não era apenas curá-la de uma hemorragia, mas ela enxergou que aquele homem que ela ouviu falar que ele podia verdadeiramente era mudar a história da vida dela, porque a partir do momento que ela fosse curada na sua carne daquele mal, ela teria a sua vida toda transformada, porque ela poderia se aproximar das pessoas, ela poderia andar em família, ela poderia vir a ter uma relação com um homem que amasse, que cuidasse, ela poderia vir a ter filhos, ela poderia trabalhar, cuidar das suas coisas, recuperar as suas finanças. Ela poderia voltar a sorrir. Veja, de forma bem simples, Jesus, ele não tem apenas cura, ele tem mudança de vida. Jesus não tem apenas restauração financeira, ele tem mudança de vida. Jesus não tem apenas um bom casamento para você, ele tem mudança de vida. A salvação que vem de Jesus, ela é plena. A salvação que vem de Jesus, ela é completa, mas isso só podemos viver a partir do momento que nós cremos, que nós entendemos e que nós desejemos viver uma vida completa, não apenas receber a bênção, não apenas receber um milagrinho. É muito mais, vai além do que isso, amém? Eu quero que você abra comigo no Evangelho de Lucas. Vai lá comigo no Evangelho segundo Lucas, é só você continuar aí um pouquinho. Veja o que está escrito no versículo de número 19 do Evangelho de Lucas. Aleluia. Lucas, capítulo 19, veja o que está escrito no versículo 10. Olha só que lindo isso. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 10, diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Então veja, quando nós olhamos aqui no versículo de número 25 e 26, lá de Marcos capítulo 5, nós vemos na palavra que aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. Nós podemos entender que aquela mulher, ela se encontrava enferma, perdida, falida, infeliz, derrotada, frustrada, aprisionada, com perigo de vida e tudo mais. E o Filho do Homem não veio apenas para curar enfermidades. Nós vimos que várias enfermidades Jesus não apenas curou, como ele cura nos dias de hoje. Eu sou testemunho da cura do Senhor. Eu sei o que o Jeová Rafá, o Deus que cura, pode fazer na vida de alguém. Mas veja, não é só isso que ele tem. Jesus, quando me curou fisicamente falando, quando me sarou, quando me pôs de pé, ele não tinha apenas cura para a minha carne. Jesus, quando curou a nossa irmã do fluxo de sangue, ele não tinha. Isso foi a minha filha Daça que tropeçou no fio do celular, da glória. Jesus, quando curou a nossa irmã, ele não tinha apenas cura para ela. Jesus, ele queria trazer salvação, ele queria achá-la porque ela se encontrava perdida. E o Filho do Homem não veio só para curar, o Filho do Homem veio para resgatar aqueles que estão perdidos. Assim como você e eu outrora estivemos, e assim como alguns talvez ainda estejam perdidos. Perdidos, enfermos, cativos, sem rumo. Ainda que você esteja perdido, no sentido, não sabe o que fazer, não sabe qual direção tomar, diante desta situação contrária, diante desta situação de crise, diante desta situação adversa, você não sabe o que fazer, você se encontra perdido. Saiba que o meu Deus, que o teu Deus, ele pode te dar a direção, ele tem a direção que você precisa, porque o Filho do Homem veio para trazer salvação ao perdido. Traduzindo, o Filho do Homem veio liberar do mal o perdido. O Filho do Homem veio tirar do cativeiro o perdido. O Filho do Homem veio livrar dos perigos o perdido. E
Ele pode fazer, e não só pode, como se assim como aquela mulher houver fé, ele vai. Porque o segredo de tudo é a fé. O que é a fé, pastora? É acreditar, é confiar naquilo que não vê. Naquilo que ainda não existe, mas crendo, acreditando que vai acontecer. Este é o diferencial. Ainda que no meio desta situação tão contrária, tão adversa nós estejamos, se você crê que o teu Deus ele vai te ajudar, se você crê que o teu Deus vai te mudar a história, se você crê que o teu Deus vai entrar com providência, ele vai entrar e vai fazer e vai trazer a salvação que você precisa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oh aleluias. Aí diz a palavra do Senhor aqui, no capítulo 5. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Olha que interessante. Provavelmente você já deve ter ouvido isso. Aquela mulher, e é interessante porque agora eu me lembrei de um exemplo. Pega o metrô, por exemplo. Sabe o metrôzão? Não vou nem tão longe. Pega a condução aí, a lotação, o ônibus em horário de pico. Todos nós já passamos por isso em algum momento, amém? Sabe, lembra da história do passinho para trás, por favor? Lá em Biritiba, a Joemília acho que não deve ter passado por isso, se passou, enfim. Mas você aí sabe o que eu tô falando. Sabe a história do passinho para trás, por favor? E às vezes você precisa descer tão breve no próximo ponto. Você tá mais lá na frente, aí você olha para trás da condução assim e fala: Jesus, como que eu vou chegar lá, Senhor? De tão apertado e de tanta gente, aperta daqui, espreme dali, é difícil. Você chega lá atrás suado, chega lá atrás cansado, limpando o suor. Cheguei. Você sabe que é difícil. E você sabe que muitas vezes, para você conseguir chegar no seu destino, para descer, você precisa se esforçar, fazer força, e aperta e puxa e vai, espreme. E diz a palavra que Jesus estava cercado por uma multidão. Agora você imagina como que aquela mulher conseguiu passar pela multidão, tendo que se esforçar, sangrando. Você que é mulher, principalmente, sabe? Eu não sei, talvez você, mas eu fico muito debilitada no período, enfim. Eu fico sempre, desde menina. E é uma época, uma situação, uma fase difícil, que eu não tenho forças, às vezes, para levantar. Aí você levanta, dali a pouco você tem que sentar. É difícil. Agora imagina uma mulher que já estava há 12 anos sangrando. 12 anos sendo aprisionada por aquele mal, 12 anos em cativeiro, correndo risco, perigo de vida, porque estava perdendo sangue, já estava fraca, provavelmente magra, anêmica, sem força. Mas diz a palavra do Senhor que aquela mulher, ela conseguiu passar por entre a multidão, porque mais do que olhar para a multidão, mais do que olhar para o problema, mais do que olhar para a dificuldade, ela estava olhando para Jesus. Ela conseguia enxergar Jesus lá, ela sabia que era lá que estava o milagre dela. Ainda que grande seja a multidão de problemas na tua frente hoje, não olhe para os problemas, olhe para o Senhor Jesus que está lá adiante e pode resolver todos eles, porque Ele pode. E de novo eu profetizo sobre a tua vida, que Ele não apenas pode, mas Ele vai trazer a salvação que você precisa. Aí continuando, diz a palavra do Senhor no versículo de número 28, que ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Ela confessou a sua crença, ela confessou a sua fé, ela confessou que acreditava que se ela apenas confessasse Jesus, tocasse em Jesus, Ele poderia curá-la. Veja o que está escrito aqui, lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Aliás, Romanos capítulo de número 10.
Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 10. Veja o que diz o versículo de número 9. Amém? Romanos 10, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor, ó. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Naquela situação, naquela ocasião, Jesus ainda não havia morrido e, consequentemente, ele ainda não havia ressuscitado. Mas, naquela ocasião, aquela mulher, ela fez exatamente o que o nosso irmão Paulo ensinou. Ela confessou no seu lábio e com o seu coração que ela cria naquele homem. Ela confessou a sua crença, ela confessou a sua fé em Jesus. Ela confessou que se ele apenas fosse tocado por ela, ela seria curada, porque ela cria que ele tinha tanto poder. Ela cria que aquele homem não era um qualquer, ela acreditava nisso. Então veja que a salvação também entrou nela, literalmente, inicialmente pela sua carne para restaurar a sua condição, porque ela fez exatamente o que o nosso irmão Paulo falou lá em Romanos, capítulo de número 10, versículo 9. Se confessares o Senhor Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, e no teu coração você crê, será salvo. E ela confessou, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu creio, eu acredito, eu tenho certeza que eu ficarei curada, porque esse homem não é um qualquer. Ela confessou. E muitas das vezes você e eu, ao invés de confessarmos o Senhor todos os dias, todas as horas, todos os momentos, em todos os instantes, nós ficamos preocupados com a multidão, nós olhamos as barreiras, olhamos as dificuldades, olhamos os problemas, olhamos o coronavírus, olhamos o desemprego e o problema, o gigante, a barreira, a multidão. Se aquela mulher tivesse olhado a multidão e mesmo acreditando que Jesus poderia mudar a história dela, mas ela não tivesse se esforçado para chegar até Jesus, nada teria adiantado. Então entenda, você primeiro precisa crer, você primeiro precisa entender quem ele é e o que ele pode fazer, mas você também precisa se esforçar para chegar até ele, senão não tem como haver milagre. Amém? E aí, continuando no versículo de número 29, diz: e logo, assim que ela tocou nele, se estancou o sangue, a hemorragia, e ela sentiu no seu corpo já estar sendo curada do seu flagelo. Oh, Deus maravilhoso! Foi instantâneo. Milagre instantâneo. Foi ela tocar em Jesus, saiu virtude do Senhor e começou a consumir o seu corpo. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Por que, pastora? Por que aquela mulher, assim que tocou em Jesus, começou a viver milagre, começou a ser abençoada, e eu tô há tanto tempo e não acontece nada, e não muda? Talvez você já tenha se questionado, talvez você tenha até com os teus lábios dito: eu já estou na presença do Senhor há tanto tempo, eu estou na casa do Senhor há tanto tempo, eu vou na igreja há tanto tempo, eu ando com Deus há tanto tempo, eu estou fazendo campanha de oração há tanto tempo, eu faço jejum há tanto tempo e nada acontece. Entenda duas coisas. O Senhor me manda dizer para você duas coisas. Primeiro, Ele faz a hora que Ele quer, amém? É no tempo dele. Primeiro é isso. Como assim, pastora? Primeiro, se Ele fez na vida daquela mulher, é porque era o tempo dela viver aquilo. Não foi de repente, ela já estava sofrendo há 12 anos. Entenda que apesar do milagre ter sido instantâneo quando ela tocou em Jesus, ela também precisou esperar o tempo certo. Ela também precisou esperar o tempo oportuno. Se o Senhor ainda não fez na tua vida e você está, como eu disse, firme, orando, jejuando, clamando, buscando, se esforçando na presença do Senhor, se Ele ainda não fez, é porque não é o tempo. Mas eu já te digo outra coisa que o Senhor me manda: mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará.
Quando chegar o tempo oportuno do Senhor na tua vida, pode ter certeza que assim como Ele operou na vida dela, Ele vai operar na tua de uma forma tão sobrenatural que como aquela mulher começou a sentir que algo estava acontecendo, que estava mudando, você também vai sentir. Primeira coisa é essa. Segundo, aquela mulher fez aquilo que ninguém naquela época havia feito até então. Aquela mulher fez aquilo que ninguém no meio daquela multidão havia feito então. Ela atraiu a atenção do mestre para ela. Veja que Jesus estava com tanta gente ao seu redor, uma multidão ao seu redor, e todo mundo queria pôr a mão, todo mundo queria tocar, todo mundo queria encostar, mas só ela fez isso de uma forma que atraísse a atenção do mestre. Por quê, pastora? Porque eu já disse para você. Primeiro, porque ela não olhava Jesus apenas como alguém que podia curá-la. Ela olhava aquele homem como alguém que podia mudar a história da vida dela. Enquanto você talvez estiver olhando Jesus como alguém que pode te dar um esposo, como alguém que pode te dar uma família, como alguém que pode apenas restaurar as tuas finanças, como alguém que pode apenas te curar, você não vai ser curado, você não vai ser abençoado financeiramente. Agora, quando você abrir os teus olhos e entender que Jesus pode sim fazer tudo isso, mas além disso, Ele pode mudar a história da tua vida nesta terra e no porvir, aí sim, quando isso acontecer, no momento que você simplesmente se esforçando um pouquinho, tocar nele, virtude sairá. E aí, como ele disse aqui para ela também no versículo 34, que foi o que me chamou a atenção nesta noite: vai, a tua fé te salvou. Não apenas uma fé no sentido que ele pode dar, que ele pode fazer, que ele pode dar, que ele pode fazer, ele já provou, já mostrou por A mais B. Mas uma fé sobrenatural. Ainda que você não tenha mais esperança em nada, ainda que você não tenha mais esperança em ninguém, porque aquela mulher já não tinha mais esperança em nada, aquela mulher já não tinha mais esperança em ninguém, mas ela só ouviu falar de Jesus e na hora ela confessou com os seus lábios e creu no seu coração que aquele homem podia mudar a história da vida dela. Minha querida, meu querido, o mesmo Jesus que mudou a história da vida daquela mulher é o Jesus que está aqui nesta noite e que pode mudar a história da minha e da tua vida. O nosso Senhor, Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Ele permanece o mesmo. Ele não fez para a multidão, mas fez para ela porque tinha algo diferente nela. Mesmo tendo algo diferente nela, ela teve que esperar o tempo dela. Você consegue entender? Pode haver uma multidão ao redor de Jesus nesta noite, mas se houver algo em você que chame a atenção do mestre, e esse algo não é na tua beleza, não são os teus lindos olhos azuis, não é o quanto você tem no banco, mas o que vai chamar a atenção do Senhor para você nesta noite é a sua fé nele, não no que ele pode fazer, não no que ele pode dar, mas pelo que ele fez, pelo que ele é. A palavra do Senhor diz que Ele está olhando do céu, procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ainda que não tenha dinheiro, ainda que não tenha o suprimento, ainda que esteja enfermo. Veja que aquela mulher ainda estava enferma, mas enferma ela decretava, enferma ela declarava que Jesus podia curá-la. Mesmo que aquela mulher estivesse falida, porque ela tinha gasto todo o seu dinheiro para tentar ser curada e não conseguiu, ainda que falida, ela confessou com os seus lábios que bastava apenas tocar nele e tudo seria resolvido. Você está entendendo? Você consegue compreender? Oh, aleluias! Mesmo diante da situação mais deprimente, mesmo diante da situação mais difícil, mesmo que em cativeiro, aquela mulher se encontrava aprisionada por aquela enfermidade, mesmo correndo risco, perigo, aquela mulher estava a ponto de morrer por conta daquela situação. Mesmo assim, mesmo diante da situação mais dolorosa, mais difícil, sozinha, abandonada, solitária que aquela mulher estivesse, mesmo assim,
ela declarou com os seus lábios e creu no seu coração que bastava apenas ela tocar em Jesus. E aí talvez diferente daquela mulher, espera só um pouquinho, Júlia, olha a sua irmã aqui. Talvez diferente daquela mulher, ainda que numa situação difícil, ao invés de dar glória, tá reclamando. Tá com uma gripe, tá reclamando. Tá desempregado, tá reclamando. Tá passando dificuldade, tá reclamando. Está entendendo? Aquela mulher, ela não reclamou. Foi ela ouvir falar de Jesus, foi ela passar a saber quem é Jesus, foi ela passar a conhecer quem é Jesus. Ela tinha certeza que ele podia mudar a história da vida dela. Ela continuava enferma, mas continuava seguindo, tentando chegar até Jesus. Ela estava fraca, mas mesmo fraca, ela se esforçou porque ela queria chegar até Jesus. Ela estava falida, mas mesmo falida, ela continuou crendo porque ela queria chegar até Jesus, porque ela cria que mesmo enferma, mesmo fraca, mesmo falida, bastava um toque naquele homem que seria o suficiente para a vida dela ser transformada. Oh, glória! Aí a palavra do Senhor, para nós irmos para a parte final para a gente orar. Aí a palavra do Senhor aqui no capítulo de número 5 do Evangelho de Marcos, no versículo de número 30, diz que Jesus, reconhecendo imediatamente, ou seja, na hora, que dele havia saído poder ou virtude, ele virando-se no meio da multidão, ele perguntou: quem me tocou nas vestes? Como assim, pastora? Jesus não sabia? Claro que Jesus sabia. Amém? Nosso Jesus, ele conhece todas as coisas. O nosso Deus é onisciente. Ele conhece, ele sabe de todas as coisas. E sabendo de todas as coisas, ele não apenas sabia quem havia tocado nele, como ele conhecia a história da vida daquela mulher todinha. Ele sabia quem ela era, ele sabia onde ela morava, ele sabia quais eram os problemas e as necessidades que ela tinha, ele sabia o quanto que ela tinha pelejado para chegar até ele sabia exatamente o que ela estava precisando e procurando, assim como ele sabe tudo de mim e de você. Não pense você que o Senhor não sabe quem é você. Não pense você que o Senhor não sabe o endereço da tua casa. Não pense você que o Senhor não conhece as tuas necessidades. Não pense você que o Senhor não sabe do teu problema. Não pense você que Deus não sabe o que você tem enfrentado, o quanto você tem chorado. Não pense você que o Senhor não sabe que talvez o suprimento esteja faltando na tua despensa. Não pense você que o Senhor não sabe que talvez a tua conta esteja negativa. Não pense você que o Senhor não sabe que o teu filho, que o teu marido, que você estão doentes. Não pense você que o Senhor não sabe. Deus sabe tudo. O nosso Deus conhece todas as coisas. Mas assim como dele saiu virtude para mudar a vida, para mudar a história daquela mulher, porque nele ela creu, porque nele ela confiou, porque ela enfrentou uma multidão só para chegar até ele. Ele pode fazer na tua vida também. Se assim como ela, você crê nele, independente do que você esteja enfrentando. Se assim como ela, você se esforçar para chegar até ele, independente das tuas forças e das tuas condições. E se nele você tocar, não apenas com o interesse de ser curado só, e não apenas com o interesse de ter a sua vida financeira talvez transformada só, mas com o interesse de ver a história da sua vida sendo mudada. Era isso que aquela mulher queria, era nisso que ela acreditava. Ela acreditava: se eu apenas tocar no Senhor, se eu apenas tocar no Senhor, eu ficarei curada. Mas não apenas a cura para a sua carne, mas a cura para a sua alma, a cura para o seu espírito, porque aquela enfermidade era o motivo de uma vida destruída. Então ela entendia que se ela fosse curada, a vida dela seria transformada. E é isso que o Senhor tem para mim e para você nesta noite, minha amada. É isso que Deus tem para mim e para você nesta noite, meu amado. Tem virtude. A virtude do alto para ser liberada sobre mim e sobre ti nesta noite, oh glória.
A virtude do Senhor para ser liberada sobre a minha carne, sobre a tua carne nesta noite. A virtude do Senhor para ser liberada sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a minha casa, sobre a tua casa. A virtude, porque da mesma forma que Jesus quis abençoá-la e abençoou, Ele quer me abençoar, Ele quer te abençoar, mas Ele está esperando uma atitude minha, Ele está esperando uma atitude sua de fé. De fé, esforço, desejo ardente no coração, que te faça ser capaz de não olhar para o problema, mas olhar só para a solução. Naquele momento, aquela mulher, ela não enxergou apenas com os olhos carnais, mas ela abriu os olhos espirituais, crendo no que ela viveria lá na frente. Você está entendendo? Para de olhar com os olhos carnais, que te permitem ver apenas o que está à sua frente. E o que está na nossa frente é enfermidade, o que está na nossa frente é desemprego, o que está na nossa frente é dor, é angústia, é sofrimento. É isso que o meu olho, é isso que o teu olho enxerga. Mas a partir do momento que nós abrimos os nossos olhos espirituais e olhamos para o Senhor, nós enxergamos cura, nós enxergamos libertação, nós enxergamos transformação, enxergamos mudança de vida, mudança de história. E aí nós chamamos a atenção dele. E aí quando nós chegamos até ele porque nos esforçamos, ainda que se arrastando, e eu imagino, não diz a palavra, mas eu imagino que aquela mulher, provavelmente ela deva ter ido se arrastando. Primeiro para conseguir passar pela multidão. E segundo porque ela devia estar tão fraca, coitada, que ela já não tinha mais forças para andar. Ainda que te faltem forças para andar. Ainda que te faltem forças para correr. Ainda que te faltem forças para caminhar. Ainda que se arrastando, vá até aonde está o teu milagre. E o teu milagre não está em qualquer outro lugar senão no Senhor. O que você precisa não está em outro lugar. O que você precisa não vem de outro lugar senão do Senhor. Amém? Aí ele perguntou. Ele sabia, mas ele perguntou porque ele queria ver o manifestar da glória. Aquilo tudo precisava acontecer. As pessoas precisavam entender, elas precisavam ouvir, porque ali estava cheio de gente que também queria a bênção e não tinha sido abençoada. E talvez às vezes como você, por que fulano foi abençoado e eu não? Então Jesus perguntou, ei, quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Quem foi? E aí os discípulos responderam, né? Mas Senhor, com desdém ainda, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Pá, Sônia, Deus abençoe, minha linda. Quanto tempo, hein? Dá beijo no Beto e nas crianças. Glória a Deus. E aí, os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Como assim, Senhor, tá louco? Com desdém, com ironia. Como assim, Senhor? O Senhor tá vendo que tem uma multidão te apertando. O Senhor tá vendo que tem uma multidão te tocando e ainda tem coragem de perguntar quem foi que te tocou? E aí Jesus, ele falou assim: oh, Deus lindo e Deus maravilhoso. Esse é o nosso Deus, amém? Aí Jesus falou assim, cadê? Ele, porém, versículo 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Quem me tocou? Quem me tocou? E ficava olhando, procurando quem havia tocado nele, amém? A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando os verdadeiros adoradores. Então ele estava ali no meio daquela multidão, procurando quem verdadeiramente era adorador. Tá entendendo? Não adianta estar ali com Jesus, na presença de Jesus. Não adianta estar apenas na igreja. Não adianta apenas participar dos cultos. Precisa ser um verdadeiro adorador. E os olhos do Senhor no meio da multidão procurando. Cadê o verdadeiro adorador? Cadê a verdadeira adoradora que me tocou de uma forma especial? Que me tocou de uma forma sobrenatural? Deixa eu falar uma coisa para você. Os olhos do Senhor neste momento estão sobre mim e sobre ti, amém?
Os olhos do Senhor estão sobre a terra neste momento, procurando os verdadeiros adoradores. Será que Jesus, olhando para mim e para você nesta noite, ele vai encontrar uma mulher do fluxo de sangue carente de ser salva, carente de ser curada, carente de ser transformada? Ou ele vai olhar apenas uma multidão de interesseiros querendo a bênção? Quando Jesus olhar para você, o que ele vai achar? O que ele vai encontrar? Ele vai encontrar alguém que de verdade quer ver a história da sua vida sendo transformada por ele. Ele vai olhar e vai enxergar alguém que verdadeiramente quer viver com ele, ou ele vai olhar apenas alguém que quer ser abençoado por ele? Hein? Pensa nisso. Jesus olhava para a multidão e via um bando de olhinho e de rostinho, porque todo mundo olhava para ele, então ele olhava e provavelmente via homens, provavelmente via mulheres. Só que ali ele estava olhando e vendo homens e mulheres que queriam apenas ser abençoados. Mas de repente, sai dali escondidinha, agora já de pé, renovada, porque quando Jesus ele toca, quando Jesus libera a sua virtude, ele renova as forças, amém? Ele renova o ânimo, ele renova o vigor. E nós vimos que aquela mulher, quando encostou no mestre, ela foi renovada. Ela sentiu aquela virtude entrando pelo seu corpo e mudando a história da vida dela. Então eu imagino que agora ela já não estava mais prostrada. Eu imagino que agora ela já não estava mais se arrastando. Eu imagino que agora ela estava de pé. É isso que o Senhor quer fazer contigo, minha irmã. Ainda que você esteja caída, minha irmã. Ainda que você esteja caído, meu irmão. Ainda que as situações que você tem vivido estejam te deixando tão fraco. Ainda que o que você esteja passando esteja te deixando tão fraco, tão sem forças, e você tenha andado cabisbaixo, se arrastando, nesta noite o Senhor tem virtude para liberar sobre a tua vida, e Ele quer te colocar de pé, de pé. Aí diz a palavra do Senhor, no versículo de número 33, que então aquela mulher atemorizada e tremendo, ela tinha temor do Senhor. Ela tremendo, com medo, ela chegou diante dele, e ali diante dele, reconhecendo quão poderoso, quão glorioso e quão maravilhoso era aquele homem, diz a palavra do Senhor que ela se prostrou diante dele. Veja, diz a palavra do Senhor, então a mulher atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, ou seja, tendo noção do que estava acontecendo com ela, ela entendeu o que estava acontecendo com ela, ela entendeu que não era apenas uma cura na sua carne, mas ela entendeu muito mais. Ela entendeu que muito mais aquele homem estava fazendo por ela. Na hora que ela chegou diante dele, ela se prostrou em reconhecimento de quão grande era este Deus. Ela entendeu e se prostrou diante dele, reconhecendo que ele não era um qualquer. Deixa eu falar outra coisa para você. Jesus, ele não é um qualquer. Jesus não é apenas alguém que pode trazer a cura que você precisa. Jesus, ele não é um qualquer, ele merece ser tratado com temor. Ele merece ser tratado com respeito. E tá sim de gente chegando diante de Jesus achando que ele é obrigado a fazer, é obrigado a dar. Tá sim de gente chegando diante de Jesus e querendo falar com Jesus de qualquer jeito, querendo encostar Jesus na parede. Não. Você e eu temos que entrar na presença do Senhor prostrados, reconhecendo que Ele é grande, nós somos pequenos, reconhecendo que Ele é majestoso, que Ele é maravilhoso, que Ele é glorioso, que Ele é poderoso, que Ele é tremendo, reconhecendo que Ele não é um qualquer, mas Ele é Senhor. Você e eu temos que reconhecer que Jesus não é um qualquer, mas que Ele é Senhor. Ela não sabia, mas você e eu sabemos quem Ele é. Ela ainda não sabia, ela só sabia que aquele homem era alguém muito especial. Mas você e eu sabemos que Ele é Deus, que Ele é o Filho do Deus vivo. Nós sabemos que Ele é aquele que nos salvou, que Ele é aquele que abriu mão da sua própria vida. Nós bem sabemos quem é Jesus, e mesmo sabendo quem é Jesus, tá assim de gente que o despreza, tá assim de gente que o desrespeita, tá assim de gente que não tem um pingo de temor com o Senhor.
Mas aquela mulher não. Diz a palavra do Senhor que ela chegou diante do mestre e se prostrou diante dele. Como você tem se apresentado diante do Senhor? Você tem se prostrado diante do Senhor em temor, em reverência, em respeito, em adoração? Talvez a bênção ainda não tenha chego. Talvez o milagre ainda não tenha acontecido porque está faltando adoração. Está faltando temor. Está faltando se prostrar sim diante do Senhor. Tá faltando fé, tá faltando respeito, tá faltando amor, tá faltando a honra que ele é digno de receber. Prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Ela falou para ele. Ele já sabia, amém? Como eu disse para você, ele já sabia. Ele já sabia. Mas pela graça do Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu amor, mesmo antes dela contar para ele, ele não apenas já sabia, como ele já tinha abençoado, porque ele é maravilhoso. Pela graça, não por mérito. Abra comigo agora sim, lá em Efésios, na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Aleluia. Efésios, capítulo de número 2. Veja comigo o que diz aqui, os versículos de número 8 e 9. Efésios, capítulo de número 2. A paz, Cíntia, minha linda, tudo bem? Acho que eu não te cumprimentei, né? Pastor Bruno, que bênção. Deus abençoe. Desça a saudade. Aleluias. E todos mais que aí estiverem, que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus, amém? Efésios, capítulo de número 2. Veja o que diz o versículo 8 e o versículo de número 9. Diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Veja, nós nos deparamos aqui com o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, o que nós vimos lá na situação da mulher do fluxo de sangue, no Evangelho de Marcos, onde nós lemos. Nós usamos como texto o Evangelho de Marcos. Veja que aqui o apóstolo Paulo está dizendo, pela graça sois salvos. Amém? E foi a graça do Senhor Jesus que alcançou a vida daquela mulher naquele momento. Pela graça sois salvos. E ela foi ela foi salva pela graça, porque ela tinha fé. Não diz aqui? Porque pela graça sois salvos, mas sois salvos mediante a fé. O que Jesus falou para ela no versículo de número 34, filha, vai, a tua fé te salvou. Veja que se não houver fé, não há salvação. Veja que se não houver fé, é impossível ser salvo. E não apenas ser salvo no sentido de ter a sua alma salva, resgatada da prisão, do abismo. Mas salvação em todos os sentidos. Porque se é uma bênção financeira que você precisa ter fé que o Senhor ele vai fazer. Se é uma bênção ministerial que você precisa ter fé que o Senhor vai fazer. Se é uma bênção na saúde que você precisa ter fé que o Senhor vai fazer. Então, independente de qual seja a sua necessidade de ser salvo, de ser abençoado, em tudo precisa ter fé. Agora tá cheio de gente que não crê, ou crê só quando tá tudo bem, ou aparentemente crê, mas na hora do vamos ver não crê coisa nenhuma. Lembrei agora de Marta, por exemplo, que falou para Jesus, Jesus, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. Só que aí quando chegou na frente, eu preguei isso esses dias, na frente da cova, Jesus mandou tirar a pedra, ela foi a primeira a falar, Senhor, mas já fede, já tá morto há 4 dias. Ela não tinha dito agora há pouco que cria? E agora ela já não crê mais? Às vezes você fala, eu creio, eu confio, eu creio. Mas na hora que tem que provar a fé, na hora que tem que provar de verdade que crê, não crê coisa nenhuma. Como assim?
Mas não, porque pela graça sois salvos, e mediante a fé. Entenda, você precisa ter fé. Você precisa verdadeiramente ter fé. Veja o que diz aqui no Evangelho segundo João, capítulo de número 5. Evangelho segundo João, capítulo de número 5. Oh, glória, tô terminando, tá bom? Mas tá tão gostoso, eu tô sentindo uma presença tão gostosa. Confesso que minha carne tá pedindo arrego, mas o meu espírito, a minha alma, confesso que meu corpo hoje tá assim, querendo cama, mas a minha alma quer mais. Então vamos ficar aqui mais um pouquinho. Tô sentada, então eu aguento, amém? Achou João, capítulo de número 5? Veja aqui o que diz no versículo de número 24 do Evangelho de João, capítulo de número 5. Em verdade vos digo. Peraí que eu perdi. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê nela. Aliás, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Vou ler de novo. Versículo 24 de João 5. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então veja, quem crê significa quem tem fé, amém? Quem tem fé. Se Jesus falou para aquela mulher, minha filha, a tua fé te salvou, ele estava dizendo para ela exatamente isso aqui. Ele estava dizendo exatamente isso aqui. E quando ele falou a tua fé te salvou, ele não estava dizendo para ela a tua fé te curou. Ele estava dizendo que a fé dela havia salvo de forma ampla, de forma geral a vida dela. Porque ela creu no Senhor, ela passou a viver isto. Então antes, ela não tinha a vida eterna, agora ela passaria a ter. Antes, ela estava numa situação de morte física e espiritual, mas porque ela creu no Senhor e porque ela foi alcançada pela graça do Senhor, que nós vimos em Efésios, e ambos, pela fé, ela teve a história da vida dela transformada. Veja que a graça de Jesus a alcançou porque ela teve fé. Veja que ela teve uma situação de transformação da sua vida, da sua carne, que estava enferma, para uma carne sã, curada. E mais do que isso, naquele mesmo momento ela conquistou a vida eterna. Ela passou da morte para a vida, tanto a morte física que estava esperando por ela, que já não aguentaria muito mais tempo, quanto a morte espiritual. E isso tudo só porque ela teve fé. Mas eu vou dizer para você de novo, não adianta falar que tem fé. E não adianta ter fé enquanto é possível. Você e eu, para vivermos milagre, precisamos ter fé quando parece impossível. Amém? Verdadeiramente nós seremos alcançados e impactados por um grande milagre quando parecer impossível. Ainda que pareça impossível, creia que o Senhor pode fazer, porque Ele pode. E eu tenho uma notícia para te dar, Ele não mudou. O mesmo Jesus que dele virtude saiu naquele dia e mudou a história daquela mulher, Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo eternamente. Ele não mudou, amém? E da mesma forma que Ele veio para mudar a história da mulher do fluxo de sangue, Ele veio para mudar a história da minha vida, Ele veio para mudar a história da tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para nós terminarmos, ainda aqui no Evangelho de João, capítulo de número 6, é um texto que eu amo. Ô glória, preciso fazer a unha, tá horrível. Achou aí? Evangelho de João, capítulo de número 6, é só passar um capítulo para frente, versículo 38 em diante. Porque eu desci do céu,
não para fazer a minha própria vontade, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu, pelo contrário, que eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, olha só, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você precisa crer, precisa confiar, precisa acreditar no Filho do Homem, que ele não é um qualquer. E não apenas buscar dele algo para o seu usufruto no termo interesse, mas você precisa querer que ele mude a história da tua vida, porque ele tem muito mais. Jesus, ele não tinha salvação, que significa liberação de algo, seja de um mal, de uma situação de cativeiro ou de um perigo qualquer. Uma pessoa que se acha salva, ela se acha salva quando ela abandona um estado de sofrimento. Não era só para ela que Jesus tinha isso. Não era só para ela, não era só a mulher do fluxo de sangue que Jesus queria libertar do mal, que Jesus queria libertar do cativeiro, que Jesus queria livrar dos perigos, que Jesus queria tirar da situação de sofrimento. Diz a palavra aqui onde nós lemos, e vamos encerrar, que ele veio do céu para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que nenhum de nós venhamos nos perder. Tudo que Jesus fez na vida dela, ele quer fazer na minha e na tua. A virtude que foi liberada sobre a vida daquela mulher, ele quer liberar sobre a minha e sobre a tua. A cura que ele levou para aquela mulher, ele tem para mim e para você. O milagre que ele fez na vida dela, ele quer fazer na minha e na tua. A transformação e a mudança de história que o Senhor fez na vida dela, ele quer fazer na minha e na tua, em nome de Jesus. Mas está nas nossas mãos. Vai, filha, versículo 34, a tua fé te salvou. Jesus só pôde salvar aquela mulher porque ela tinha fé. Por mais que ele seja a própria salvação, se não houver fé, não tem como haver salvação. Amém? Então creia, confia no Senhor, e os teus sonhos serão ressuscitados. Confia no Senhor e você vai ver a história da tua vida sendo transformada. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Eu quero orar ao Senhor com você, amém? Mas eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite também. Recebe a cura. Recebe a cura. Recebe do Senhor nesta noite. Oh Deus, Deus querido, Deus amado, Deus maravilhoso, ele tem restauração. Ele quer ressuscitar os teus sonhos. Aquela mulher, ela estava com sonhos totalmente mortos, destruídos, perdidos. Mas o Senhor, ele trouxe restauração e ressurreição para os sonhos dela. Assim como ele tem restauração e ressurreição para a minha vida e para a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Vai adorando o Senhor, abre os teus lábios, começa a glorificar o nome do Senhor. Vai dando glória, vai glorificando o nome do Deus Todo-Poderoso. Quebranta o teu coração neste momento diante do Senhor. Se quebranta diante dele. Aquela mulher chegou diante do Senhor quebrantada. Não desista. Ela não parou de crer, ela creu. Tanto é que ela enfrentou a multidão para chegar diante do Mestre. E se você nesta noite crer, continuar confiando e enfrentar a multidão para chegar diante de Jesus, certamente você será abençoado. Certamente você será abençoado em nome de Jesus. Deus está restaurando os teus sonhos nesta noite, minha irmã. Eu creio que o Senhor está restaurando a tua visão nesta noite. Tem cura, tem restauração para você. Recebe a cura do Senhor sobre a tua enfermidade, seja ela física ou espiritual. Seja agora cheio da unção do Senhor.
Recebe do Senhor. Recebe do Senhor o que você precisa. O milagre que você necessita, Ele tem para você, Ele pode fazer. Mas não queira apenas ser curado, não queira apenas ser liberto, não queira apenas ver a sua situação financeira sendo transformada, mas queira ver a tua história, queira ver a tua vida sendo mudada. E para a tua história, para a tua vida toda ser mudada, ser transformada, você precisa dEle. Oh Deus querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite para te glorificar, crendo que o Senhor é sim o Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, todo-poderoso. Nós cremos, Senhor, nós confiamos e acreditamos que o Senhor tem tudo aquilo que nós precisamos, que o Senhor tem não apenas o que queremos, mas o que nós precisamos e abundantemente além, o Senhor tem preparado para nós. Paizinho, nos aproxima de Ti. Aproxima este homem, aproxima esta mulher de Ti todos os dias, aumentando a nossa fé, aumentando o nosso ânimo, o nosso vigor, aumentando a nossa fome, a nossa sede, o desejo dos nossos corações de estar contigo, de andar ao Teu lado, que não sejamos apenas como aquela multidão interesseira, Deus, querendo só a bênção, querendo só o que o Senhor pode dar, mas nesta noite faz de nós, homens e mulheres, como a mulher do fluxo de sangue, que creu em Ti, que confiou no Senhor mesmo sem saber, mesmo sem Te conhecer, mas acreditando que o Senhor podia mudar a história da vida dela. E quando ela sentiu a virtude tocando-a, ela bem entendeu quem era o Senhor. Paizinho, nos perdoa se ao invés de agir com temor, com respeito, com reverência diante do Senhor, nós temos te desrespeitado, temos te entristecido, temos pecado contra Ti, temos tentado te colocar na parede como se o Senhor fosse obrigado a fazer algo por nós. Não, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que fomos alcançados, não por mérito, justamente para que não haja glória, não pelos atos, não pelas ações, justamente para que não haja glória em homem, porque nós não temos glória de coisa alguma. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, e a salvação em Ti, Deus, que vamos conquistar em nome de Jesus, porque vamos perseverar, só conquistaremos, Paizinho, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é misericordioso. Ah, Deus querido, Deus todo-poderoso, alcança os nossos entes queridos de perto e de longe, alcança a nação brasileira, alcança, Deus, a humanidade, em nome de Jesus, trazendo conversão, arrependimento, e que aquele mesmo sentimento, que aquela mesma visão, que aquele mesmo desejo daquela mulher, Senhor, que o mesmo entendimento que ela teve de quem era o Senhor, venha sobre nós também, para que possamos entender quem é o Senhor verdadeiro, e aí certamente nunca mais vamos querer ficar longe de Ti. Deus Todo-Poderoso, aquele que Te conhece na intimidade, aquele que verdadeiramente é cheio de Ti, recebe virtude do alto, passa a entender quem é o Senhor e nunca mais quer ficar longe de Ti. Então nos aproxima, Deus, nos leva para junto, nos leva para perto e opera um milagre nas nossas vidas em nome de Jesus. Nesta noite alcança esse meu irmão, nesta noite alcança esta minha irmã com a cura e com o milagre que ela precisa, sim, mas principalmente alcança este meu irmão, alcança essa minha irmã com fé, para que nenhum gigante, para que nenhuma multidão, para que nenhuma enfermidade, para que nenhum problema, Senhor, o separe de Ti, mas que em nome de Jesus, independente do que viermos a passar, independente do que estivermos enfrentando, Senhor, independente de qual seja a situação, que em todo tempo a gente Te glorifique, que em todo tempo a gente Te exalte, que nos nossos lábios não falte o louvor, que nos nossos lábios não falte a adoração, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Vai, filha, a tua fé te salvou. Só creia. Oh, aleluias. Eu sinto a presença do Senhor de uma forma tão gostosa. O Senhor, Ele está presente no nosso meio. Ele está no nosso meio, Ele está aqui. Oh, aleluias, aleluias. Eu posso sentir virtude do Senhor sobre a minha vida.
E eu creio que se você estiver aí ligado na mesma fiação, dando lugar para este Deus, você está sentindo virtude do alto. Grandes têm sido as lutas, grandes têm sido as dificuldades, dias maus, dias difíceis nós estamos enfrentando. Mas o Senhor continua, Ele continua agindo com poder e glória. Ele continua agindo com virtude, com autoridade, com poder. E se nós apenas confiarmos nele, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, se você apenas continuar crendo, oh glória, oh aleluia, se você apenas continuar crendo e confiando no Senhor, sem olhar para o tamanho do problema, da dificuldade, aleluia. Se você continuar crendo nele, sem olhar para o gigante, sem olhar para o problema, sem olhar para a dificuldade, Ele vai liberar virtude sobre ti também. O Senhor tem a cura que você precisa, o Senhor tem o milagre que você precisa. Oh, Deus maravilhoso, como é bom sentir a tua presença, papai. Tem mudança de vida. Tem mudança de vida, tem mudança de vida, tem mudança de vida, tem um novo tempo. Eu creio que sobre mim, sobre ti há um tempo de renovo. Eu creio que sobre mim, sobre ti há um tempo de restauração. Eu creio que sobre mim, sobre ti há um tempo de algo novo. Se nós simplesmente continuarmos crendo e confiando no Senhor. Somente creia e confia no Senhor, minha irmã. Somente creia e confia no Senhor, meu irmão. Porque certamente você vai viver a glória. Você vai viver o tempo de contar testemunho. Se estes têm sido dias, tempos de choro, você vai chegar no momento de contar testemunho. Em nome de Jesus eu profetizo isso sobre a tua vida. Amém. Oh glória, como é bom adorar o Senhor. Amém. Domingo, a partir das 20 horas, nós estaremos aqui. Domingo, às 20 horas, conectados, dando glória a Deus. Aleluia. E eu creio que o Senhor terá uma palavra nova, fresquinha. Alimento sólido, alimento forte, preparado para mim e para você. Para que nós venhamos continuar firmes e fortes, confiando no Senhor. Então, domingo, a partir das 20 horas, se você pudesse, conecta aí para dar glória a Deus e aleluia conosco. Certamente o Senhor vai falar conosco, viu? Que em nome de Jesus o Senhor te abençoe poderosamente. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a misericórdia, a consolação do Santo Espírito te alcance e seja contigo e com os teus, não somente hoje, eternamente. E como disse o irmão Estevão aí, porque a glória é do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, povo de Deus. Amém.